força a partir de janeiro. Bom, o meu âmbito de estudo era sobre a gestão da formação contínua em agrupamentos de escolas e que processos, que dinâmicas, que desafios ocorriam neste âmbito. Portanto, foi uma análise qualitativa que eu procurei fazer, portanto, neste contexto e de forma a perceber todos os processos que se desencadeavam neste âmbito. Vou fazer um bocadinho de contextualização até chegar à análise de conteúdo, está bem? Para perceberem como é que está subjacente. Os objetivos eram conhecer as relações da formação contínua com os novos desafios colocados ao trabalho dos professores e das escolas, estudar o processo de gestão da formação no agrupamento, de que forma que o plano de formação estava de acordo com o projeto educativo e com as necessidades que existiam nesse agrupamento, indagar também de que forma que as questões da mediação e do trabalho colaborativo faziam parte da gestão da formação. A problemática, portanto, questões atuais que existiam, ou seja, as pessoas estão hoje em dia confrontadas com situações no seu dia-a-dia incertas, complexas e muitas vezes não dispõem dos dispositivos capazes de superar essas situações e resolvê-las. Portanto, fazia sentido procurar saber como é que era possível dar conta desta problemática. E numa sociedade em contínua mudança, o desafio da formação surge como uma forma de dar resposta à necessidade das características individuais e socio-organizacionais da instituição escola. O quadro teórico, procurei ler imenso, portanto, desde setembro até dezembro e mesmo de um ano para o outro do mestrado, tentei ler muito, procurar na base de dados, de maneira a me perceber o que era mais interessante estudar, que problemática é que era importante questionar. E, portanto, procurei alguns autores que realmente trabalhavam estes assuntos da formação contínua de professores, como Tardif, como Pereira, como Amélia Lopes, Alberto Correia, António Nóvoa. Portanto, procurei inteirar-me daquilo que eles problematizavam, o que é que eles escreviam sobre este assunto. E Tardif fala que a formação contínua deve ser uma alavanca para a mudança. Portanto, todos os professores deverão fazer formação contínua, não deverá ser apenas esporádica, deve realizar-se ao longo de toda a sua carreira. E de modo a superar alguns problemas do seu dia-a-dia e da sua realidade. Pereira fala da formação contínua a partir da escola como potenciadora de processos de aprendizagem coletiva e que podem contribuir para orientar a construção da escola como organização. E no grupo de formação, a mediação pode surgir e realiza-se através da partilha de estudos de caso, da explicitação de conflitos e, portanto, era importante ver de que forma é que a mediação pode problematizar as práticas dos professores, a insegurança profissional muitas vezes existe para avançar e experimentar algo de novo, a dificuldade de comunicação, que muitas vezes nós temos de comunicar com os nossos colegas, com os encarregados de educação, a pouca valorização do trabalho que há nas escolas e as oportunidades diferentes que cada um de nós vai tendo. Assim como, muitas vezes, a dificuldade de partilha de recursos e materiais e humanos. Portanto, era importante ver de que forma isso existia. O campo empírico tratou-se de uma análise qualitativa, não é? Um estudo de caso, de uma realidade, porque não pretendia extrapolar o que viesse a entender para outras realidades, mas estudar em pormenor esta realidade, num determinado contexto e num determinado tempo. Portanto, este agrupamento de escolas existe e está localizado no Conselho de Matosinhos. Realizei
6 entrevistas estruturadas a professores que faziam parte da gestão da formação nesse agrupamento. Portanto, tinham responsabilidade na gestão da formação. Todos eles faziam parte do Conselho Pedagógico e trabalhavam neste agrupamento já há vários anos. Também pretendiam conhecer a realidade do primeiro ciclo, do segundo e do terceiro. Portanto, isto é um agrupamento de escolas do pré-escolar, primeiro ciclo e segundo e terceiro. Não tem secundário. E também, um estudo de caso não se pode ficar só pelas entrevistas, terá que conhecer também documentos, estudar alguns documentos. E estudei o projeto educativo e o plano de formação que tinha sido elaborado. Bom, este é o guião da entrevista. Este guião foi elaborado até dezembro, janeiro já tinha o guião preparado e o guião da entrevista, claro que tem vários blocos. O primeiro, que deve existir para todos os guiões, é tentar informar o nosso entrevistado da importância da entrevista e do seu contributo para o sucesso do nosso trabalho. Também assegurar que vai ser, não vou indicar o nome da pessoa, não vai ser identificada, vai haver sempre nomes fictícios. Qualquer nome que a pessoa indique será sempre substituído por um outro nome que o entrevistador indica. Portanto, e solicitar, muitas vezes, solicitar para que possa ser colocado depois no trabalho final excertos da entrevista ou até o texto completo. Eu, no anexo da minha dissertação, coloquei 3 entrevistas. Normalmente pode-se colocar apenas uma, para mostrar como é que se desenvolveu a entrevista, de que forma que há alguma capacidade de fazer as questões ao entrevistado e como é que decorreu. Eu coloquei 3 entrevistas das 6. Mais outros aspectos no guião. Tenho os 3 blocos que eu coloquei 3 grandes blocos, que foi gestão e organização da formação. Depois, inicialmente pensava fazer a formação centrada na escola, porque achava que queria conhecer aquela realidade e de que forma é que a formação na escola, naquela realidade, se desencadeava, como é que era feita. Mais tarde, depois, alterei, não foi isso que coloquei depois na análise de conteúdo. Portanto, este ainda é o bloco da gestão e organização da formação. Depois coloquei o tal formação centrada na escola e depois pretendia saber, após a formação, depois dos professores realizarem a formação, como é que realmente, que impactos é que surgiam no dia-a-dia, na prática pedagógica profissional dos professores. Como, claro, fui elaborando de acordo com cada bloco alguns objetivos e como tinha pouca prática de fazer entrevistas, no primeiro ano do mestrado tinha feito em conjunto com outras colegas um pequeno trabalho de investigação, mas apenas com 3 professores. Portanto, a minha prática de entrevistar ainda era pouca. Fui colocando algumas questões que pretendia. Claro que não as utilizei olhando, à medida que estava a entrevistar o professor, obviamente que não ia seguindo este roteiro, mas era uma forma de não me perder naquilo que realmente achava que era essencial questionar. Portanto, se a conversa às vezes se desviava para alguns aspectos que não tinham a ver com o objetivo do meu estudo, depois isto permitia-me regular e, de certa forma, voltar a introduzir os assuntos que eu pretendia. Portanto, fui deixando sempre as pessoas falarem sobre a realidade, sobre aquilo que sentiam, sobre a sua experiência, porque entrevistei 6 professores que tinham feito formação no ano anterior.
procurei, dentro daqueles que realmente pertenciam ao Conselho Pedagógico, entrevistei professores que eram coordenadores de departamento das línguas e que tinham feito formação na língua portuguesa, nos novos programas de língua portuguesa, a coordenadora do primeiro ciclo pedagógico que tinha feito no âmbito de novos programas de matemática. Depois também entrevistei a colega que era da direção, mas que fazia a ponte com o CFAI, com o Centro de Formação de Associação de Escolas, e o coordenador de Conselho de Docentes do primeiro ciclo também, e que também tinha feito uma formação na área da indisciplina, porque é um problema que também é identificado no projeto educativo. A escola tem alguns problemas de indisciplina em alguns níveis etários, em alguns anos. Não sei se querem fazer uma outra questão à medida que vou falando. Só quero saber como saber quantas pessoas se devem entrevistar. Porque a doutora está a dizer que Anabela entrevistou 6. Sim. Mas como sei quantas eu posso? Qual é o número da mais limite? É à volta dos 6, 7, depende daquilo que os entrevistados vão dando. Se vê que uma entrevista realmente foi pouco elucidativa para o seu trabalho, terá que recorrer a mais entrevistados. Isso também depende um bocadinho daquilo que vai obtendo nas entrevistas. Não sei se a doutora Fátima quer... No seu caso, tem a ver com a representativa, portanto, escolheu pessoas que estavam nos lugares que tinham estado a entrevistar, não é? Sim. Portanto, todas elas, no fundo, correspondem àquilo que eram os papéis que desempenhavam e que, no quadro da sua problemática, que estavam a entrevistar, e eram 6, portanto, esses lugares. Mas, realmente, a questão do número tem muito mais a ver com o objeto de estudo, aquilo que está a estudar, e a intensidade da entrevista também. É evidente que uma entrevista semi-diretiva é sempre uma entrevista mais adequada para um trabalho de tipo qualitativo, e dá sempre muito mais possibilidade de explorar dimensões e de escutar aquilo que são os entrevistados. O número tem muito a ver, vai decidindo isso em função das pessoas que lhe interessam. Há um critério que decide quem é que vai entrevistar. E, portanto, esse critério é que vai determinar também o número. E depois também tem esta questão. Às vezes, algumas entrevistas realmente dão muito pouca informação para aquilo que se pretende, e pode ser necessário depois ir identificar mais pessoas a entrevistar. Mas isso é uma questão que não podemos dizer são 10, são 5, são 2, é uma. Se há uma história de vida, por exemplo, pode constituir o suficiente para fazer um trabalho de investigação, não é? E é só uma história de vida. Portanto, depende muito, por um lado, daquilo que é a problemática, daquilo que são os critérios que define das pessoas que vai eleger para entrevistar, e é nesta relação que chega ao equilíbrio do número de pessoas. E depois, e também o tempo. Portanto, na investigação nós temos que lidar com estas várias questões. Uma delas é também o tempo que temos para a realização do trabalho. Se calhar, se tivesse muito tempo, poderia até fazer 20. Mas, seguramente, que no âmbito deste mestrado, se fizer entrevistas semi-diretivas, não vai fazer 20, porque não tem possibilidades nenhumas de depois transcrever essas entrevistas e de fazer a análise pelo fim de 20 entrevistas. Isso está fora de questão, por exemplo. Portanto, há números que, desde logo, estão de fora, não é? Assim como se só fizer entrevistas semi-diretivas, se só fizer 2, por exemplo, é insuficiente, seguramente. Okay? Portanto, há um pouco por aqui, mas isso vai decidindo em função daquilo que interessa conhecer e das pessoas que são realmente o foco da sua recolha de informação. Nada. E fui pensando realmente nas pessoas que eram mais interessantes de entrevistar, que tinham realmente feito formação recentemente e foram proveitosas as entrevistas. Duraram, a que teve menor duração foi de 50 minutos, as outras à volta de 1h30, 1h40, portanto, de entrevista, que depois leva algum tempo a transcrever. Tem que ser uma transcrição fiel, não é? Só se alteram depois os nomes citados, de resto tem que ser de acordo com aquilo que as pessoas dizem, tem que ser uma transcrição
tal e qual. Pronto, procurei fazê-las em janeiro e realizei as 6 entrevistas em janeiro, porque eu sou uma pessoa que procuro ser o mais organizada possível, no sentido de depois não deixar arrastar, porque o tempo, como a doutora Fátima falou, corre muito depressa. E se temos outro trabalho, para além deste estudo, depois fica complicado levar as coisas da forma que mais gostamos, aprofundar, refazer alguns aspectos e, portanto, realizei as entrevistas em janeiro e depois, a partir daí, fui transcrevendo, pouco em pouco, todos os dias ia trabalhando um bocadinho. Depois, na análise de conteúdo. Ora, surgiram das entrevistas, surgiram para mim e pronto, e sempre com a parceria da doutora Fátima, que foi sempre acompanhando o trabalho muito de perto, sempre, e surgiram 3 grandes metacategorias, grandes temas, e que emergiram das entrevistas, porque é necessário ler várias vezes as entrevistas, várias vezes, e ver o que é que se fala, o que é que os sujeitos vão referindo, o que é comum em todas elas, portanto, o que há que possa ser importante estudar. E não só o quadro teórico, é muito importante o quadro teórico, em termos de surgirem os grandes temas a estudar. Portanto, a gestão da formação, 3 grandes metacategorias que identifiquei. Práticas de formação, portanto, como é que era feita a gestão da formação? Depois, as categorias têm que estar de acordo com as metacategorias, portanto, tem que estar uma coisa relacionada com a outra. Como é que era feita a análise de necessidades? Havia documentos próprios para identificar essas necessidades, os professores reuniam-se e debatiam muito que necessidades é que tinham de formação. Como é que era construído o plano de formação do agrupamento? Como é que eram feitas a seleção das ações? E que escolha de modalidades é que os professores mais identificavam e mais preferiam? Os formandos, como é que eram selecionados os formandos? Que critérios existiam? Quem é que ia para a formação? E não só, que problemas é que surgiam destes critérios? Depois, como a formação contínua de professores tem vindo a ser reduzida, porque o orçamento tem sido diminuto, há os que faz, os centros de formação da Associação de Escolas, começaram a pedir às escolas para os seus recursos humanos, pessoas que seriam séniores em algumas áreas, se disponibilizassem para dar formação aos seus pares. Mas aí também surge alguma dificuldade no acesso, porque são poucas as formações que têm surgido, gratuitas, e desempenho profissional da equipa de formadores. Portanto, quem eram esses formadores que surgiam e que eram identificados na escola. Após a gestão da formação, e que práticas de formação existiam? Portanto, como é que era feita a formação? Será que existia trabalho colaborativo na escola? Existia um ambiente favorável à partilha, à identificação, ou seja, alguns dispositivos de mediação, havia ambiente favorável para que os professores se reunissem e trocassem alguns saberes? Tipos de formação. Será que os professores se identificavam mais com aquela formação escolarizada? Formação mais tradicional de transmissão de conhecimento, ou gostavam mais da formação mais relacionada com o dia-a-dia na escola, com o fazer a formação e aplicar, portanto, serem eles próprios os intervenientes na formação, portanto, interativa, reflexiva.
E depois, de que forma que a formação nos novos programas de língua portuguesa e matemática e no âmbito da indisciplina tinham tentado resolver os problemas que existiam na escola. Portanto, estas duas grandes metacategorias e depois as categorias e subcategorias. É assim, quando chegamos aqui às subcategorias, temos que ir ao material empírico, às entrevistas e ver o que é que os sujeitos dizem dentro da gestão da formação. Eu aqui também tive muitas dúvidas em escolher estas categorias, mas a doutora Fátima dizia-me, tem que ir outra vez ao quadro teórico e ver o que é que dentro da gestão da formação é pertinente conhecer. E depois, nas subcategorias, o que é que os sujeitos vão fazer. Portanto, há sempre um cruzar entre o quadro teórico, aquilo que os autores falam, e aquilo que eu recolhi nas entrevistas. Portanto, aquilo que os sujeitos vão referindo e vão falando nas entrevistas. Não sei se... Isso é que tem questões, alguma coisa que queiram esclarecer melhor. E a terceira metacategoria era, após a formação, o que é que existia na escola. Práticas educativas. Havia produção de materiais durante a formação e após a formação. Os professores construíam mais materiais para a sua prática pedagógica. Começavam a inovar mais. Havia o arrojar, o desenvolver outros materiais, outras práticas. Teria contribuído para o sucesso escolar dos alunos, essas formações que existiram na escola? E será que se criou uma empatia maior entre o professor e o aluno? Olha, eu era capaz de fazer aqui apenas um esclarecimento, que acho que a sua intervenção pode estar a dar uma ideia um pouco menos correta de qual foi o processo. É que, para chegar aqui, primeiro foram analisados os discursos, ok? Primeiro, a Anabela foi ler as entrevistas todas, foi identificando sobre o que é que se falava nas entrevistas, foi anotando os assuntos, os pequenos assuntos, coisas mais específicas do que os professores falavam, ok? Então, isto é um processo de construção muito complexo, como já perceberam. E há um caminho, mas começa sempre do material que estamos a analisar, ok? É sempre a partir daí que ele começa. É evidente que, como estão a reparar, algumas dessas categorias estão muito próximas do guião das entrevistas, é natural. Se o guião orienta a entrevista, é natural que algumas das coisas de que se fala, de que os entrevistados, os professores vão falar, que têm alguma coisa a ver com o guião. Mas não se confunde com o guião, não é a mesma coisa, ok? Porque o que interessa realmente é depois o que é que se fala, o que é que os nossos entrevistados estão a falar. Se eles começassem a falar de coisas que não tinham nada a ver com isto, a Anabela, das duas uma, ou a entrevista podia estar muito mal dirigida, ou pelo contrário. A Anabela tinha dado a devida atenção àquilo que eram os interesses que eles tinham, e se calhar era mesmo importante ouvir e considerar outras dimensões que a Anabela nem sequer tinha pensado. Estão a ver? Portanto, desculpe estar a dizer, mas é muito um bocado a dar a ideia que começa tudo, define as metacategorias. Primeiro, nem toda a análise de conteúdo tem que ter metacategorias. Pode ter só. Isto é uma organização. Há uma organização, não tem que ter. Isto é um exemplo. Pode ser assim, pode ser de uma outra maneira. Mas esta forma, no fundo, organizou bem o material que a Anabela tinha, porque realmente ela tinha muita coisa. Os professores falavam de muitas coisas, porque a grande dificuldade é organizar isto em significados modulares, não é? Em ir agrupando os assuntos que se fala em aspectos que podem constituir as tais categorias e subcategorias. Mas tudo começa dos discursos. Aliás, eu tenho aqui uma entrevista e é ir identificando, ir anotando as ideias, ir anotando também os assuntos que se falam, fazer cruzamentos entre as várias entrevistas e ir começando a estabilizar algumas categorias e subcategorias. E é a tal questão que a Anabela dizia, às vezes ela tinha dúvidas, mas o que
o que é que eu hei de chamar a isto? Eles estão a falar disto, o que é que eu hei de chamar a isto? Então, nessa altura, então vá ler novamente o quadro teórico, vá ler outras questões sobre isto e veja se não há aí alguma concepção que pode constituir um nome para uma categoria. E há aqui um afinamento, afinava-se os nomes das categorias e das subcategorias. Mas tudo começa no material que se está a analisar, ok? E por isso é que é importante ler muitas vezes as entrevistas e ver o que é comum também nas várias entrevistas. E depois arranjar unidades de significação, portanto podem ser pequenas frases, pode ser um parágrafo. No caso da análise da Anabela, foram as unidades temáticas, não é? Foi por tema. Foi, fosse uma frase, fosse duas frases ou um parágrafo, o que interessava era a ideia, não era o assunto que se falava. E, portanto, depois fui manchando para depois Este manchar já é após a definição já é a codificação, ok? O manchar já é a codificação, já é ir a cada tema e dizer este tema é daquela subcategoria, então eu vou-lhe dar esta cor. Claro, pronto. E aqui está a minha, portanto, depois na análise de conteúdo, onde eu já fui colocar a voz dos atores, portanto, dos sujeitos entrevistados, e coloquei aqui todas. A Flor dizia isto, depois a Margarida dizia aquilo, portanto, tudo tinha a ver com os instrumentos utilizados. Instrumentos utilizados na identificação das necessidades de formação. E não se esqueçam, quando vão retirar as unidades de significação e colocá-las todas numa mesma categoria, portanto, elas vêm de textos diferentes, elas vêm de entrevistados diferentes, não se esqueçam que cada uma delas, eles têm que identificar de onde vem. Porque isso é muito importante. Primeiro porque às vezes, depois ao apresentar os resultados, é importante perceber que há dissonâncias no que se diz sobre aquele assunto, de onde vêm essas dissonâncias, quem diz o quê, isto é muito importante. E porque depois também é importante na análise, na apresentação de dados, ir buscar citações. E aí tem forçosamente que identificar quem é, se eu não ponho, é evidente que será sempre um nome fictício, é que usar um código, não é identificar a pessoa, mas tem sempre que pôr quem é, de onde vem aquele discurso. Claro. A entrevista e que página? Que página da entrevista foi retirar este excerto? E que linha, de preferência? Onde começa e onde acaba essa frase? Ou esse conjunto de frases? Convém identificar. Mais. Querem colocar mais alguma questão? Podem utilizar para outros projetos, mas depois isto é um caminho, né? Vou pagar agora para mostrar melhor. Este é uma possibilidade. Cada eu vou trabalhar, que é muito interessante. Também é muito pessoal, não é? Porque depois cada um tem que encontrar a maneira que lhe dá mais jeito para fazer esta marcação, deste trabalho, de como é que se chega lá. Portanto, esta é uma forma que é em geral muito prática, não é? Em termos de permitir identificar logo, mas há quem não se vê como este portanto, isto não obriga a que depois seja exatamente desta forma. Agora, o que é central é fazer o que a Anabela fez. Ora, se é assinalando as coisas com cores, se é começando logo a fazer um outro processo de retirar alguns excertos, enfim. Portanto, há aqui formas diferentes de identificação, sem assinalar ao lado. Pronto, há formas diferentes, cada um tem que encontrar qual é o processo em que vai trabalhar melhor. É dar significado aos discursos e dar significado no quadro de uma problemática e num objeto científico que se está a construir. Dar-lhe esse significado. Está? Anabela. Espero que tenha sido. Ficou aqui conosco, vamos continuar. Sim, claro, e depois pode ser que surjam outras dúvidas e estarei aqui disponível. Tem um PowerPoint.